gente linda! E no vídeo de hoje, eu quero primeiro pedir desculpa pelo áudio, porque eu modifiquei ele um pouquinho na edição, porque estão cortando grama aqui do lado. Porém, é o momento que nós temos pra gravar e vou mexer na sala comercial do prédio, então o barulho vai ser bem maior. Então vamos aproveitar enquanto não estou mexendo ainda. E o canal vai ter muitas modificações de áudio, inclusive ontem eu encomendei um equipamento bem legal. E assim que chegar, o áudio do canal vai melhorar muito, que é uma coisa que me incomodava e que eu tô muito feliz que vai melhorar bastante. Porém, enquanto não melhora, a gente modifica no editor mesmo e fica esse sonzinho de ruidinho de fundo. Mas, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje é sobre como emagrecer de vez. Sem conversa, sem balela, sem fórmula mágica, o real segredo do emagrecimento. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Qual que é a história que a gente sempre conhece? Aquela pessoa que vive de dieta, mas nunca consegue atingir seu objetivo, nunca consegue realmente perder peso, vive nessa luta contra a balança, contra o seu peso. Então eu vou contar hoje pra vocês como você pode realmente emagrecer sem sacrifício e sem essa briga eterna com a balança. O primeiro segredo final, real, é você melhorar o seu relacionamento com a comida. Pode parecer uma coisa bem boba, mas a gente tem um relacionamento muitas vezes bom com a comida e muitas vezes péssimo. E isso faz muito mal para a questão psicológica e para a questão de dieta também. Então, a primeira parte é a gente melhorar esse relacionamento. Como é que isso funciona? Quando que a gente tem uma relação boa com a comida? Quando a gente usa a comida sempre como um evento social. Então, a gente não consegue se reunir sem a comida. E todos os eventos importantes da vida, a gente taca a comida no meio. Então, por exemplo, um batizado, tem o jantar ou o almoço depois. Um casamento, tem o almoço ou o jantar depois, um coquetel, alguma coisa de comida tem. Eu vou sair pro primeiro encontro, você vai jantar. Meu primeiro encontro foi comer açaí, mas tudo bem, açaí também é comida, o negócio também tinha a ver com comida. Você vai se reunir com a sua família? Comida. Você vai sair com os amigos? Comida. Sempre tem a ver com comida. Isso até é bom, porém isso nos engessa de sempre que a gente quer ter um momento de felicidade, de festa, a gente tem que ter a ver com a comida. E na verdade isso não é certo. Porém, o pior relacionamento com a comida ainda é o de compensação. Então quando você é criança, se você fizer tudo certinho, você ganha um chocolate. Se você for no médico e der tudo certo, você ganha um pirulito. Se comportar, você ganha um doce. Se você comer direitinho, você ganha sobremesa. Entende que esse do comer direitinho ganha sobremesa é o pior de todos, porque nos indica que a comida salgada é ruim e que o doce é uma recompensa. Então quando você tá no seu dia a dia, se você tá triste, frustrado, passando por um momento de dor emocional, você vai até o doce, você vai até uma coisa de um carboidrato, de alguma coisa assim, pra conseguir consolo, pra conseguir acalento. Então a gente tem essa relação com a comida de que ela vai nos acalentar. E não funciona. Se você tem esse problema com a dieta ainda, acontece um problema pior ainda, porque além de você utilizar a comida como um consolo, você depois que comer, você tem a culpa de ter comido isso. Então isso vira um ciclo sem fim, daí você tem a culpa e ainda a tristeza que você tentou compensar com a comida, e isso vira uma bola de neve, e quando você vê, você tá simplesmente super frustrado e acima do peso e não tá feliz com a sua vida no momento. Um grande problema enorme no emagrecimento também é a fome emocional. Pra quem não sabe, eu tenho um curso sobre fome emocional onde eu te ensino a lidar com ela de maneira muito melhor. Quem quiser conferir ele, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Lá tem um vídeo explicativo, tem depoimentos e tudo certinho. Mas a fome emocional é aquela fome que você come sem vontade, ou melhor, sem a necessidade de comer. Você come por ansiedade, você come por estresse, e isso é um grande inimigo do emagrecimento. Se quer saber mais sobre isso, como eu te falei, vai ter o link aqui embaixo. Mudar esse relacionamento é o primeiro passo para você conseguir ter essa nova etapa de vida. E aí vem a segunda parte bem importante. Não dá pra emagrecer de vez fazendo dieta. Por que não? Como assim? Dieta, ela é por um período. A dieta é um momento. Então a dieta funciona como? Você vai, pega um papel, tem uma lista de alimentos, você faz por 1 mês, 2 meses, depois você para e volta a comer o que comia antes. E isso não funciona. Essa dieta, a palavra da dieta ou terapia, ela tá muito mais associada a um tratamento por alguma doença. Então, por exemplo, você tá com a sua diabetes muito alta e você faz uma dieta específica por um tempo, e daí você consegue regularizar essa glicose, porém depois você tem que continuar seguindo alguns hábitos, senão ela vai voltar a aumentar do mesmo jeito. E com o peso é a mesma coisa. Então você precisa, por mais que você pode fazer uma coisa mais restritiva no momento, você tem que levar isso como hábito de vida, porque senão
Por exemplo, você pode fazer uma coisa mais restritiva num período, num primeiro momento, e depois levar alguns hábitos pro resto da vida pra manter. Porque se você não levar isso como hábito, não funciona. Não funciona parar e cortar tudo por um período, por um mês, e depois voltar tudo que comia antes. Você não vai se sentir bem, depois você vai ganhar o peso novamente, você caga com o metabolismo, e isso não funciona. Qual que é a maneira que eu acredito que é mais fácil de perder peso, mais certa? Outra coisa, o teu corpo não funciona com mudança drástica. Ele não gosta de mudança drástica, ele não funciona com isso. O nosso corpo funciona 1000 vezes melhor aos poucos. Isso significa que a sua mudança alimentar deve ser aos poucos também. Se você quiser, meu Deus, eu não quero comer mais nada e não sei o que, é uma coisa radical, isso pode acontecer. Porém, a chance de dar errado é muito maior. Como é que eu recomendo, então, pra você emagrecer de vez? Começa cortando uma coisa que você sabe que não é saudável e que não te incomoda tanto. Por exemplo, sei lá, eu gosto de refrigerante, mas não é a melhor coisa do mundo pra mim. Então começa cortando o refrigerante. Vê como é que você se adapta, escuta teu corpo, vê como ele tá funcionando, vê como as coisas funcionam pra você e avalia. Depois de uma semana falar, então eu vou cortar o açúcar que eu adiciono nas coisas. Então você, sei lá, corta o açúcar do cafezinho, do chazinho e do suco. Vê como é que seu corpo responde. Eu vou incluir um hábito saudável, vou começar a comer mais frutas. Então tá bom, inclui as frutas no seu dia a dia. Eu tô percebendo que eu tô comendo muito carboidrato na hora do almoço, eu como muito arroz. Então, diminui esse arroz aí, sei lá, comia 7 colheres, eu começar a comer 5. Sabe? Isso são coisas que você vai mudando e elas vão se tornando hábito. Quando você faz as coisas aos poucos, elas se tornam um hábito muito mais fácil de quando você pega e para de um dia e começa completamente diferente no dia seguinte. Tanto que quando eu tenho um paciente, eu passo o programa alimentar pra ele, eu sempre falo, você tem 2 semanas pra se adequar com isso aqui. Porque são muitas mudanças. Se você pegar o seu dia e mudar completamente, você não vai dar conta de fazer. Porque as coisas demoram mais ou menos pra fazer, elas podem ser mais... Você pode ter que não ter essa coisa em casa, pode ser que seja difícil. E quando a gente faz aos poucos, as mudanças são muito mais fáceis. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre quando eu estou deixando de comer carne. Eu fiquei 2 semanas diminuindo o consumo. Até que depois, por conta de que o Júnior entrou também nessa filosofia, enfim, ele também queria diminuir muito, a gente cortou completamente de nós dois. E é 1000 vezes mais fácil fazer quando tem alguém do teu lado que faz contigo também, que você não vai cozinhar sozinho pra comer sozinho. Mas por 2 semanas eu diminuí. E foi uma transição mesmo, assim. Claro que podia ter demorado muito mais tempo, mas foi uma transição e eu senti essa diferença. E eu senti essa melhora, entende? Então isso é muito legal de fazer. Comece aos poucos, mas torne hábitos. É muito difícil pra mim o jantar. O jantar pra mim é a pior refeição, então não começa por ela. Porque se você começar pela pior refeição, você vai começar pelo mais difícil. Aí você vai desistir. Começa pelo mais fácil. Mais fácil pra mim são os lanches. Eu posso trocar os chocolates e as coxinhas que eu comia por um iogurte com frutas, ou por salada de frutas, ou por castanhas. Então beleza, começa com o lanche da manhã então. Mais fácil de todos. Lanche da manhã. Começa com o lanche da manhã. Na outra semana eu vou conseguir fazer o lanche da tarde também. Troca pro lanche da tarde também. Agora eu consigo modificar um pouco o meu almoço, colocar um pouco mais de salada. Arruma o almoço. Entende que isso tem que ser uma coisa aos poucos, mas tem que ser um hábito. Não adianta também você fazer tudo isso e depois voltar a comer o que eu comia antes. Nutri, significa então que eu nunca mais vou poder comer, tomar refrigerante, nunca mais... Não! Significa que 70% do teu tempo tem que ser hábitos saudáveis. 70% da sua alimentação tem que ser hábitos saudáveis. Também não funciona você consumir 5 dias por semana perfeitamente e no sábado e domingo chutar o pau da barraca e não ter controle nenhum. Você pode se permitir as coisas, mas não obrigatoriamente tem que ser final de semana e não obrigatoriamente tem que ser o tempo todo. Qual que é o maior defeito que eu vejo com as pessoas? Elas seguem a alimentação saudável, a primeira jacada, a primeira coxinha que elas comem, o primeiro chocolate que elas comem, elas falam assim, então foda-se, agora já que eu comi isso, agora eu vou comer todo o resto. E não é assim. Aí que vem a tua consciência de parar e ver, olha, isso aqui não estava no plano alimentar, mas eu me permiti comer isso. Não tem problema nenhum isso. Agora eu vou voltar a comer o que eu estava comendo antes. E pronto. Então você segue no dia a dia bonitinho, no sábado à noite tem os amigos que vão pra comer uma pizza. Você vai, você come a pizza. Mas em vez de comer 5 fatias, você come 2. E você come devagar. Você come uma salada antes de sair de casa. Olha que diferença. De 5 para 2.
e mais uma salada, que é uma coisa anti-inflamatória maravilhosa, linda. Ai, mas vai ser mais devagar. Mas funciona. 1000 vezes melhor do que você ir chutar o balde da barraca, comer 400 milhões de pizza e depois não voltar pra dieta. Então, te permita as coisas também. A gente é gentil com as pessoas, não é gentil com a gente. A gente tem que se amar nesse sentido também, de ser gentil com a gente. Se você de vez em quando ter esses deslizes, não tem problema. E é um período de transição também. Quando você depois estiver no seu momento, sentir bem, quando depois você se sente tão bem com o teu estilo de vida, com a sua dieta, que você tem menos vontade de comer outras coisas. E quando você for comer, normalmente no evento social, você vai comer muito menos. Isso é aos poucos. Aos poucos seu estômago vai diminuindo, aos poucos você vai sentindo mais sede, vai entendendo que precisa comer tomar mais água. Aos poucos você percebe que o seu corpo é intuitivo. Ele te conta quando ele quer uma fruta laranja, ele te conta quando ele quer uma fruta roxa, porque ele precisa daquele nutriente ou daquele outro nutriente. Às vezes a gente tem vontade de comer as frutas, as coisas, e acha, tirando o junk food, vontade de junk food não é o teu corpo te falando, não, é o teu cérebro mesmo. Mas às vezes você passa no mercado e sente aquele cheiro de uva, ai que delícia essa uva ali. Às vezes teu corpo tá precisando do nutriente da uva, e você tá deixando passar. Vamos ter essa intuição, o corpo conversa com a gente. Vê como é que você se sente quando come carne. Você se sente estufado? Ou você se sente bem? Se sente estufado, tenta comer um pouco menos. Quem sabe a quantidade está muito grande. Ou tenta um dia não comer. Comer um grão no lugar. Vê como é que você se sente. Ai, minha digestão funciona melhor. Ah, então uma vez por semana eu vou comer menos carne. Pronto. Como é que você se sente quando come leite? Se sente estufado? Tem dor de cabeça? Tem desconforto abdominal? Tem diarreia? Você pode ser intolerante à lactose, pode ter uma alergia à proteína do leite, ou pode ser que simplesmente o leite não faça bem pra você. Você tem mais rinite quando come leite? Porque eu tenho mais rinite quando como leite. Pode ser por isso que você tem as crises tão repetitivas. Quem sabe diminuir o consumo do leite e derivados te traga mais qualidade de vida. E são pequenas ações e pequenas atitudes e pequenas reflexões que a gente faz ao longo do dia e que vão transformando não só a alimentação, mas a nossa vida também. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha entendido o segredo de emagrecer de vez e tenha te feito parar pra pensar em algumas coisas também. Espero muito que tenha gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!